E aí, caros, aqui é Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o gerenciamento de estado no Blazor e vamos falar também sobre a criação do seu primeiro componente. Eu diria que esse vídeo aqui é um vídeo bem básico para quem está iniciando, para entender como é que é a reatividade, como é que os elementos na tela são modificados através de programação utilizando o Blazor. E eu diria que esse vídeo também tem uma parte um pouco mais intermediária, que é a criação de componentes, onde você vai aprender a criar aqui seu primeiro componente Blazor. E nós vamos falar de uma maneira geral sobre interatividade no Blazor, tanto diretamente como através de um componente. Bom, e nós já vamos aqui para o terminal, vou até ver aqui como é que está o tamanho das fontes, vou ver em que pasta eu estou, vou dar uma aumentada aqui no tamanho das fontes, vamos dar uma limpada. Eu costumo, como eu sempre digo, organizar meus projetos em pasta por tecnologia, então eu entrei aqui na minha pasta Projects, vou verificar se eu tenho uma pasta Blazor, então eu já tenho, vou entrar nela. E aqui nós vamos criar um projeto. Eu não vou dar detalhes mais demorados e abrangentes sobre a criação do projeto, sobre a utilização de perfis no Visual Studio Code. Nós vamos utilizar aqui o Visual Studio Code para desenvolver, e também sobre as extensões aconselhadas para utilizar na programação .NET em geral e Blazor. Isso porque eu já falei muitas vezes sobre isso no canal, inclusive tem um vídeo bem abrangente do básico ao avançado, que eu vou colocar agora um card na descrição, mas eu aconselho você primeiro assistir esse vídeo, para depois ir para esse outro aí. Você guarda esse vídeo, esse outro que vai estar passando na descrição para assistir depois. E esse vídeo ele é mais demorado nesses detalhes. Aqui eu vou passar o mais rápido possível, para não sair muito do foco do vídeo. Então vamos criar aqui um novo projeto. Para criar um novo projeto, nós vamos disparar o comando. Antes de criar um novo projeto, vamos ver que versão do .NET eu estou utilizando. Então estou utilizando a 8.0.101. Dessa vez nós vamos criar um projeto. Para criar um projeto .NET New, o tipo de projeto que nós vamos criar é do tipo Blazor. E nós vamos dar um comando N aqui, significa o nome do projeto que nós vamos criar. Eu estava fazendo um teste aí, nós vamos criar um projeto chamado Counter Component. Isso é uma espécie de contador, mas é um contador diferenciado com algumas modificações. A gente sabe que no próprio template inicial do Blazor já tem um contador, mas a gente vai modificar um pouco, até para explicar, dar uma ideia sobre interatividade, sobre gerenciamento de estado. Vamos criar aqui a aplicação. Criar uma aplicação utilizando o .NET CLI é extremamente rápido a criação, então vamos só ver aqui, deixa eu tentar limpar aqui a tela. Vamos só ver aqui se ele criou a pasta normalmente. Então, ele criou a pasta aí Counter Component, vamos entrar nela. E nós vamos utilizar, como eu já falei aqui, o Visual Studio Code para programar. Para isso, eu digito code ponto, que ele já vai abrir o Visual Studio fazendo referência a esse projeto que nós criamos. Então, como eu falei, o vídeo que eu me referi já pode ter passado um card aí na descrição, mas aqui eu vou falar muito rapidamente, sobre os perfis. Eu costumo trabalhar com perfis no Visual Studio Code. Aqui, como você pode ver, ele já está com o perfil correto. Vou até dar um zoom aqui. Então, aqui ele está com o perfil .NET. Você viu que eu tenho alguns outros perfis, algumas outras tecnologias. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com Angular, então eu seleciono esse perfil e dou um reload window. É importante você dar um reload window. O que ocorre aí? Ele vai carregar apenas as extensões que são mais utilizadas com desenvolvimento para Ionic e Angular. Então, se eu fizer isso para .NET, ele já vai carregar as extensões que são mais propícias para .NET. Nesse ponto, eu faço uma organização nas extensões. O ambiente, acredito eu, fica mais leve, porque só vai carregar aquelas extensões daquela tecnologia em si. E eu evito também conflitos de extensões que já ocorreram aqui comigo. Bom, mas faltando, ele já está na correta aí, então eu não vou mexer nisso. E nesse ponto, vamos até fechar aqui o terminal, que a gente vai dar uma explicada muito rapidamente também. Eu vou até abrir. Então, essas pastas aqui, bin e obj, são para arquivos que são resultados de compilação. Então, quando você faz um build e compila a aplicação, ele joga os arquivos para essas pastas aí. Aqui na pasta componentes é onde nós vamos ter nossas páginas e componentes. Essa estrutura mudou há pouco tempo, e nessa pasta layout, você tem aqui as páginas que se repetem durante uma aplicação. Por exemplo, numa aplicação HTML existe sempre ali um rodapé, pode ser que exista ali um menu ou um cabeçalho, que em geral eles vão se repetir por várias páginas. Então, essas estruturas que se repetem, a gente costuma colocar aqui no Layouts. Aqui nessa Pages é onde vai estar os componentes que nós vamos modificar, são as páginas em si da aplicação. Esses dois aqui, isso aqui você pode tratar como se fosse o index da aplicação, então isso aqui é como se fosse o index.html da aplicação, é onde carrega o body, não é? E aqui são as rotas da aplicação, o arquivo routes. Você pode entender isso como se fosse as páginas da aplicação. Cada link que você abrir, que você vê aquela página na tela, quem está organizando, quem está gerenciando isso, é o que tem aqui nesse arquivo routes.razor. Nos imports é onde você vai colocar as importações, os uses, que são padrão para toda a aplicação. Em propriedades, deixa eu até dar uma limpada aqui, que ficou meio feio. Em propriedades, você vai aqui definir propriedades iniciais da aplicação, como por exemplo, qual é a porta a ser utilizada, qual é o host. Em geral, você não vai mexer muito nesse arquivo. E nessa pasta aqui, que é a www.root, é onde você vai colocar os arquivos estáticos da aplicação. Como por exemplo, aqui por padrão ele já coloca o Bootstrap. Aqui nós temos o arquivo CSS, que é um arquivo global, o estilo global para toda a aplicação. E aqui nós temos o arquivo favicon, que é o favicon da aplicação. É aquele ícone que aparece na aba do navegador
Esses daqui são bem importantes, que é o seguinte, são os arquivos de configuração da aplicação. Você aqui pode criar configurações, como por exemplo, string de conexão a uma cadeia que fornece qual é o endereço onde está o banco de dados. Então, qual é a vantagem de utilizar esses arquivos? É que você pode modificar eles com a aplicação já rodando ali no servidor em produção, sem precisar recompilar a aplicação. E uma coisa interessante que vale a pena falar aqui é que esse arquivo ele é levado em consideração quando a aplicação está rodando em modo de produção. Quando ela está rodando em modo de desenvolvimento, o que é levado em consideração é esse arquivo aqui. Então, por exemplo, você pode ter um endereço de banco de dados para desenvolvimento e outro endereço de banco de dados para produção, que geralmente ocorre. E aqui nós temos o arquivo de projeto da aplicação, o arquivo CSProj. Uma aplicação CSProj, ela tem um arquivo de projeto e, no caso, esse CSProj aí. Nesse arquivo de projeto você pode incluir componentes manualmente, né, no caso, até porque existe uma maneira mais prática de você fazer isso utilizando a ferramenta .NET CLI. E aqui é o arquivo de solution da aplicação. Por que arquivo de solution? É porque numa aplicação .NET pode existir vários projetos. Então, esse arquivo de solution é que faz a união entre esses projetos. Ele permite, por exemplo, que uma aplicação referencie uma biblioteca que está em outra aplicação. Bom, e agora nós vamos para esse arquivo aqui, que é o program.cs, que eu diria, foi por isso que eu deixei ele aberto aqui, eu diria que ele é o arquivo mais importante da aplicação. É ele que cria a aplicação em si. Por exemplo, ele cria esse builder aqui, que é baseado no Web Application, para depois criar a aplicação. Então é nesse ponto que a aplicação é criada. E aqui ele define os serviços que inicialmente vão ser utilizados pela aplicação, como nós estamos criando uma aplicação Blazor. Aqui ele já define o Interactive Server Components, adiciona esses componentes. Aqui você pode, por exemplo, criar um fluxo que só ocorre quando a aplicação estiver rodando em produção. Então, por exemplo, em produção, é considerado que qualquer erro que ocorra que não seja tratado, vá para uma rota chamada /erro. E lógico que isso faz sentido, porque quando a aplicação está rodando em produção, a gente não quer que o usuário veja ali a mensagem de erro com detalhes. Então vai existir uma página mais amigável de erro ali para o usuário. Coisa que, em modo de desenvolvimento, a gente já não quer, os desenvolvedores já não querem que seja assim, eles querem ver os detalhes do erro. E aqui mais para baixo tem outras coisas também, que eu vou explicar rapidamente. Por exemplo, você pode configurar um redirecionamento para HTTPS da aplicação, pode configurar tokens de segurança, eu estou passando o mais rápido possível aqui, e você pode definir que a aplicação vai utilizar arquivos estáticos, e aqui ele define o mapeamento da aplicação, de uma aplicação Blazor, onde ele aqui já dá permissão para a utilização de um render mode, inclusive falar em render mode. Vou colocar também um card na descrição de um vídeo que explica de maneira mais detalhada sobre como se utilizar os render modes, mas aqui ele está apenas dizendo que a gente já pode utilizar o Interactive Server Render Mode, e aqui ele executa a aplicação em si. É a partir daqui que a aplicação começa a rodar. Bom, então, antes de começar a codificar uma aplicação Blazor, é aconselhado você compilar a aplicação para ver se o template inicial já está com problemas ou não. Até porque você pode confundir um possível erro que venha a ocorrer com o código que você já iniciou a fazer. Sendo que aquele erro ele já estava presente no template inicial. Então, às vezes, você pode perder um tempo com isso aí. Então, para isso, nós vamos disparar aqui Ctrl aspas simples ou comando aspas simples no Mac para abrir aqui esse terminal. Para compilar uma aplicação .NET, a gente vai disparar o comando .NET Build dessa maneira, e aqui ele vai fazer uma compilação e vai verificar se a aplicação tem algum problema. É uma maneira de você verificar se a aplicação tem erros sem que você execute a aplicação. Até porque quando nós dispararmos o comando de execução aqui, ele já vai fazer também esse .NET Build. E é o que nós vamos fazer agora, nós vamos levantar o servidor, colocar a aplicação para rodar. Então, para isso eu poderia disparar o comando .NET Run, que isso já executa a aplicação, já faz tudo. Só que como isso aqui é uma aplicação web, eu vou utilizar o comando .NET Watch. O motivo é que isso possibilita que eu faça modificações na aplicação rodando e ele vai ficar escutando os arquivos, essas modificações, e atualizando o navegador com as modificações que eu fiz. Então, o .NET Watch, ele abriu aqui o navegador em outro monitor que eu vou trazer para cá. Então, inclusive, eu acho que deve estar com zoom aí, tá bem parecido, tá muito grande. Então, isso aqui é a aplicação, é o template padrão que é criado com esse workload que nós utilizamos aqui. Ele cria uma página home que só tem aqui um Hello World e uma mensagem de welcome. Aqui ele cria um contador, que é exatamente sobre isso que a gente vai falar, que ele explica aqui como é que é o comportamento, a interatividade de uma página Blazor. E aqui ele simula a utilização de uma API. Então nós vamos modificar simplesmente essa página aqui, nós vamos fazer modificações nessa página. Então eu vou tentar até colocar do lado, como eu sempre tento fazer aqui, vamos ver se vai dar certo. Trago ela para cá, se bem que a gente não vai nem fazer muita modificação aqui de interface não. Até que ficou melhor assim, porque a gente não vai precisar ficar olhando para o menu, né? Então esse aqui eu já faço o contrário, eu já trago para cá e tento colocar ele aqui no canto, até porque pode ser que fique melhor assim. Bom, então que página é essa? Se a gente for aqui no menu, você vai ver que aqui a gente tem as páginas Home, Counter e Weather, né? Então, se a gente for abrir aqui essas páginas, note uma coisa interessante. Aqui a gente tem exatamente as páginas, vou começar por essa aqui, Home, Counter e Weather. Essa página aqui é aquela página de erro que eu falei no início do vídeo aqui. Então você vê que isso aqui são exatamente as páginas da aplicação. Bom, mas nós vamos mudar a página, vamos modificar a página Home, que é, como eu já mostrei, qual é a página Home? É essa aqui. Então, para a gente não ficar se baseando nesse Explorer lateral aí, e para a gente ganhar mais espaço aqui, a gente vai dar um Ctrl B, Command B para fechar essa barra lateral aí, e nós vamos disparar aqui
Ctrl P ou Command P para abrir, vamos digitar home.razor. Então nós vamos abrir a página dessa maneira que eu acredito que, na minha opinião, é mais prático e rápido. Nós vamos apagar essa mensagem de welcome aqui e eu vou salvar. E você nota que, por eu estar utilizando o .NET Watch, que era isso que eu estava querendo dizer, ele já apagou, ou seja, ele ficou escutando a modificação, as modificações dos arquivos e já atualizou aqui a janela do navegador. E nós vamos modificar esse H1 aqui para algo mais descritivo, por exemplo, Code Total, que é o nome do nosso canal. E como eu estou com esse probleminha que ele está tentando autocompletar, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um @code, já eu explico o que é isso, só para eu poder criar aqui um comentário rápido aqui. Então eu vou criar aqui Code Total, e eu vou dar um nome para isso aqui mais descritivo, por exemplo, gerenciamento de estado e componentes, e criação de componentes. Acho que assim fica melhor, espero que eu não esteja errado nada aí, porque eu costumo errar bastante. Eu vou até apagar isso aqui para explicar depois. Isso eu vou colar aqui, então quando eu colar, você vai ver que ele já vai refletir aí ao lado, então já modificou aqui o título. Aqui ficou meio feio, mas o que vale aqui no vídeo não é realmente interface, você pode dar uma melhorada nisso aí. E aqui ele modificou, eu modifiquei esse H1, mas você nota que aqui na aba do navegador, ou seja, no title da página, ainda continua home, e aqui eu posso colar também para ele modificar, dessa vez, o title da página. Então, você viu aqui que já modificou. Bom, vamos começar assim. Imagina que eu quero criar aqui um contador aqui na tela. Para isso, eu vou criar aqui um H2 e vou digitar aqui contador e, desculpa, ele está autocompletando aqui, é um probleminha que eu tô com que está ocorrendo no meu ambiente. Contador e 0 aí. Você nota que, inclusive, esse cabeçalho está muito grande. Para diferenciar, eu vou colocar isso aqui dentro de uma div, esse contador aqui, e vou, não é aconselhável você fazer estilos assim, no próprio componente, mas eu vou fazer isso só para criar aqui uma border, um PX solid qualquer cor aí, por exemplo, Blue e Violet, até que eu gostei dessa aqui. A gente pode até botar uma borda um pouco maior e até um border radius para ficar um pouquinho menos feio, vamos dizer assim, de 10px. E o que falta aqui é só um padding mesmo, né? Porque tá tudo... Esse padding, já que nós estamos utilizando Bootstrap, a gente pode utilizar também umas classes que são bem interessantes do Bootstrap, por exemplo, um P2, como ele próprio informou aí. Pronto, já ficou melhor, já dividiu pelo menos o título do resto das coisas. E vou, inclusive, colocar isso aqui como se fosse um strong para talvez ficar melhor, né? Aqui um strong, pegou e pronto, o 0 ficou aqui bem destacado. Então, para eu modificar o valor, para eu incrementar o valor desse contador, eu teria que ficar modificando aqui coloquei 1, vou colocar 2, então aqui eu estou incrementando o valor desse contador, não é? Então, dessa maneira, isso aqui é uma maneira, eu diria, estática de você fazer isso. Só que a gente vai aprender aqui sobre interatividade e gerenciamento de estado utilizando o Blazor. Para isso, nós vamos ter que definir uma área de código aqui. A gente vai ter que definir uma variável, não é? Então, para a gente definir uma área de código no Blazor, costuma-se fazer assim. A gente cria uma área chamada @code e, antes disso, eu vou explicar também que você pode, não é obrigado você criar uma área chamada @code. Você pode criar, por exemplo, um arquivo separado e, inclusive, você pode codificar, colocar um pouco de código até aqui mesmo na própria parte do HTML. Você pode colocar alguma regra de negócio aí também. A gente precisa criar uma variável chamada contador. Então, eu vou criar uma variável chamada contador, só que ela vai inicializar com 0. O que eu tô querendo dizer aqui? De maneira bem superficial, porque isso aqui também é o básico do básico, né? Explicar isso seria muito básico mesmo. Então, eu estou criando uma variável privada, que significa que ela só vai estar visível dentro desse arquivo aqui que eu estou modificando, né? E ela é do tipo int, que significa que ela vai receber números inteiros, por exemplo, 0, 1, 2, 3, né? Ela não pode receber números com ponto, e estou definindo que o nome dessa variável aqui é contador e já estou atribuindo um valor a ela, que é o valor 0. Se eu fosse colocar aqui, por exemplo, 1.5, o que iria ocorrer? Você viu que ele já marcou aqui com um vermelho aí, algo vermelho, um grifou com o vermelho, explicando o quê? Que eu não posso converter um double para um int. Então, eu só posso colocar aqui valores inteiros. Calma que o negócio vai piorar um pouco. Se você estiver achando básico aí, vai ficar melhor um pouco aqui. Então, vou salvar. O que ocorre? Nada, porque eu criei essa variável aqui, mas eu não trouxe ela aqui para a interface. Inclusive, eu vou até criar uma coisa, eu não estou gostando, tá ficando assim, atrapalhando um pouco o entendimento, esse estilo aqui. Eu vou criar, na verdade, uma classe aqui, que eu vou chamar classe contador, colocar o mesmo em português. E como é que a gente... É até bom que você... É mais um conceito aprendido aqui. Como é que você cria um estilo aqui, né? Então, você cria um arquivo com o mesmo nome lá do... A gente está modificando esse aqui, o home.razor. Então, você cria um arquivo aqui, home.razor.css. Dessa maneira, ele entende que isso aqui, que esses estilos são para esse arquivo. Então, nós criamos uma classe chamada contador, não foi? Dessa maneira. Então, nós vamos trazer aquele estilo para cá. E vamos só dar uma atualizadinha aqui, deixa eu ver. Não, vamos atualizar aqui. Outra coisa, eu disse vamos atualizar aqui. Mas é o seguinte, quando você salva, ele já atualiza aqui, como eu já falei. Em alguns casos, você vai precisar disparar o comando Ctrl R para poder ele não só atualizar aquilo que foi modificado, ele vai reler a aplicação toda, ele vai reexecutar a aplicação. Você tem duas maneiras de fazer isso. Um é dar um Ctrl C aqui para parar a aplicação e depois disparar novamente o comando .NET Watch. Mas uma maneira mais prática é você disparar Ctrl R ou Command R, que dessa maneira, ele está recompilando a aplicação e você viu que ele já trouxe o estilo de volta para cá, né? Então nós vamos fechar aqui.
E voltando aqui para a gente não perder muito o entendimento, então nós criamos aqui, deixa eu ver até se dá para aumentar mais um pouco, ficou muito grande, vamos fechar aqui essa... Bom, aqui continua 2 porque nós mantivemos esse valor fixo 2 aqui. Então, eu precisaria que o conteúdo dessa variável estivesse aqui. Então, como é que a gente faz isso no Blazor? A gente faz com o auxílio do operador arroba. O arroba identifica que você quer que um código Blazor faça parte do código HTML. Então, se eu salvar, o que vai acontecer? Você viu que zerou aqui. Por quê? Porque a minha variável contador está como 0. Então, se eu colocar 1 aqui, dessa vez você está vendo que eu estou modificando aqui na variável, eu não estou modificando aqui. O que vai acontecer? Ficou 1 aqui. Então, o valor que eu colocar aqui, ele vem para cá. Mas fica muito chato eu ficar modificando essa variável dessa maneira aqui, manualmente e salvando, né? Eu precisaria criar alguma coisa mais interativa, né? Por exemplo, eu precisaria criar um botão que fizesse isso. E é o que nós vamos fazer agora. Eu acho que eu posso deixar aqui dentro mesmo. Eu vou criar 3 botões aqui. Eu vou criar um botão que eu vou dizer que ele vai incrementar. Vou chamar aqui incrementar. Vou duplicar, então Shift Alt seta para baixo, Shift Alt seta para baixo. Eu tripliquei na verdade aqui. E eu vou aqui decrementar. E nesse ponto aqui eu vou resetar. Resetar é voltar para 0 de novo. Resetar, pronto. Aqui, se eu salvar, eu tenho aqui já os botões. Inclusive eu vou até, para ficar um pouco mais bonito, eu vou utilizar o Bootstrap também nesses botões. Eu vou dizer que a classe deles é um btn e eu vou dizer que é um btn primary, né? Dessa maneira aqui. Ó, você viu que os botões ficaram um pouco melhor aí, ficaram mais bonitinhos, vamos dizer assim. Então incrementar, decrementar e resetar. Quando eu clico nos botões, nada acontece, né? Então, logicamente, porque eu criei um botão e não, magicamente ele não vai conseguir fazer isso. Então, dessa maneira, nós temos que codificar o evento clique desses botões. Então, eu tenho aqui um método onClick. Então, eu preciso atribuir um método a esse, inclusive ele criou 2 arroba aqui, a esse arroba onClick que eu criei. Então, eu vou dizer que ele é igual e vou aqui inventar um método que sequer existe ainda. Eu vou criar aqui um método chamado incrementCounter. Pronto, criei aqui esse método. Esse método não existe ainda, então ele vai precisar existir. Para isso eu vou criar ele aqui. Então eu tenho que criar ele como private porque eu só quero que, só faz sentido que esse método seja visível dentro desse arquivo. Então ele vai ser private. Void porque eu não quero que ele retorne nada. E incrementCount. Então aqui, o conteúdo desse método, a única coisa que ele faz é incrementar a variável contador, que é essa aqui. Então cada vez que esse método é chamado, ele chama esse contador mais mais. Esse contador mais mais é a mesma coisa de dizer que contador é igual a contador mais 1. Então é uma maneira abreviada de fazer isso no C Sharp, né? Então aqui dessa maneira ele já funciona. Bom, então se eu salvar aqui, o que vai acontecer, né? Eu salvei e quando eu clicar aqui em incrementar, veja o que acontece. Nada. Por quê? Porque no Blazor a gente precisa definir qual é o render mode que nós vamos utilizar. Então é por isso que eu coloquei esse card, que já deve ter passado, sobre esse outro vídeo que fala sobre render mode. Então eu aconselho você dar uma olhada nesses cards que estão passando aí, mas não, que você não saia desse vídeo que vai ter umas coisas interessantes. Inclusive no final do vídeo também, geralmente, aparecem umas sugestões que eu aconselho você dar uma olhada nelas aí. Então, eu quero aqui utilizar, o foco do vídeo não é explicar sobre render modes, mas eu quero aqui utilizar o Interactive Server. Vamos trabalhar com esse render mode aí. Ao salvar e clicar aqui no botão, você vai ver que nada acontece, porque quando a gente modifica o tipo de render mode, a gente precisa reinicializar a aplicação. Então, novamente, Command R ou Ctrl R. E aqui você pode ver por aqui que ele já reinicializou e agora se a gente clicar aqui em incrementar, agora passou a incrementar. Por que ele está mudando aí? Porque é assim que funciona. Eu diria que o gerenciamento de estado não é bem esse termo, a interatividade no Blazor. Basta você definir que aquilo vai ser igual àquela variável, utilizando um arroba, que se você modificar essa variável, ele vai modificar ali instantaneamente. E sem recarregar a página. Ele é reativo, né? Eu diria que ele é parecido com algo reativo. Dessa maneira, o que vai... Só resta pra gente criar os outros botões aqui. Então, eu vou aqui, inclusive fazer de 2 ao mesmo tempo aqui. Eu vou colocar... Ele sempre tá colocando 2 arroba. Eu vou colocar aqui o onClick desses 2. Então, eu vou chamar os 2 aqui de decrementCounter. Dessa maneira. Eu chamei os 2. Meio que foi quase que inútil isso, porque aqui eu ainda vou ter que mudar para reset, né? ResetCounter. Então, quando eu salvar, ele vai dar um erro, logicamente, por quê? Porque eu estou referenciando uns métodos que eu não criei aqui. Então, nós vamos criar agora esses métodos aqui. A gente vai criar o decrementCount e a gente vai criar o resetCounter dessa maneira aí. Vamos salvar e você vê que já está tudo funcionando. E dessa vez eu não vou precisar dar um restart na aplicação, porque eu já setei o render mode, né? Então, aqui eu acho que não tem nem o que explicar. Ele, no lugar de estar fazendo mais, ele está fazendo menos, que equivale a dizer que contador é igual a contador menos 1. Dessa maneira aí. Só que é bem melhor você utilizar dessa maneira aqui, abreviado. E aqui ele está apenas redefinindo o contador para 0. Bem básico, extremamente básico. Só para a gente criar uma lógica aqui, para não ficar tão simples, a gente vai fazer com que esse contador só vá até 100. Né? Na verdade, a gente vai fazer inicialmente com que esse contador só vá até 10. Né? Então nós vamos criar uma pequena lógica aqui. Então, aqui eu estou incrementando o contador, desculpa. Se ele for 0, vai para 1. Se ele for 2, vai para 3. Né? Só que eu vou criar uma condição aqui. Se contador for menor do que 10, dessa maneira, então eu vou incrementar o contador. Caso contrário, eu vou colocar um else aqui,
eu vou dizer que o contador é igual a 10. Eu não quero que ele passe de 10, entendeu? Então, veja só, quando eu clicar aqui em incrementar, ele vai verificar se o contador é menor do que 10. Ah, o contador é 9, então ele vem aqui, então eu posso incrementar. Então é menor do que 10, então eu vou entrar aqui. Então, ele vai aumentar 1 no contador, então vai ficar 10. Então vamos dizer que eu vou clicar de novo. E aqui ele não vai passar nessa condição, porque se contador é 10, então ele não vai entrar aqui. Então dessa maneira ele não vai mais chegar aqui, né? Porque como o contador é 10 e 10 não é menor do que 10, então ele vem para cá, vai ficar sempre 10. E aqui nós vamos fazer algo parecido, só que a gente vai restringir o valor para que o valor não seja menor do que 0. Então, enquanto ele for maior do que 0, eu vou poder chamar o mais, né? Dessa maneira. Agora, no else a gente faz que, em caso contrário, ele vai ser igual a 0. É a mesma coisa, ó. Vamos dizer que isso aqui seja 1, o contador seja 1. Então, o 1 é maior do que 0? Então ele vai poder entrar aqui. Então ele vai diminuir. 1 menos 1 dá 0. Então, passou. Então ele está 0 agora. Na próxima vez que ele for passar aqui, ele vai perguntar: 0 é menor do que 0? Não, 0 é igual a 0. Então ele não vai, essa condição não vai bater. Então ele não vai entrar aqui, ele vem para cá. Vai ficar sempre como 0. Só dar uma testada rápida nisso aqui. Então eu estou decrementando, ele vai chegar no 0 e veja aqui, ó, eu estou decrementando mais, mas ele não passa disso, ficou no 0. E aqui eu estou incrementando, ele subiu, chegou no 10, ó, ele não passa disso, ele ficou parado aí entre o 0 e o 10. Pronto, é isso que a gente queria. E aqui eu posso resetar ele para 0 novamente. Bom, então eu diria que essa aqui foi a parte básica desse vídeo, e a gente vai entrar com uma parte agora um pouquinho mais intermediária, mas ainda básica também. Nós vamos fazer umas brincadeiras aqui, que é a parte interessante do vídeo. Bom, primeiramente a gente colocou para ele ficar até 0, desculpa, até 10, só que agora a gente vai aumentar para 100 aí. A gente vai trabalhar com um percentual. E aqui nós estamos utilizando, cadê que eu não estou mais nem vendo? Nós estamos utilizando aqui uma variável contador. Só que a gente vai mudar um pouco, nós vamos utilizar aqui uma barra de progresso. Nós vamos criar como nós estamos utilizando algo que varia entre 0 e 100, que você está vendo que é esse contador, é um momento bem oportuno para a gente criar algo como uma barra de progresso, bem interessante. Então vamos lá, vamos brincar um pouco aqui com o código. O próprio Bootstrap, ele já tem uma progress bar, dessa maneira aqui. Eu vou criar aqui uma div, e o Bootstrap ele tem uma classe chamada progress, né? Ele tem uma classe chamada progress. Vamos mudar aqui algumas coisas que eu vou explicando. Você tem que criar aqui uma classe chamada Progress e dentro dela você tem que criar também uma classe chamada Progress Bar. Nisso, o próprio Bootstrap cria uma Progress Bar para você. E você tem que colocar essa role aqui como Progress Bar também. Daí, você vai apenas determinar qual é o width dessa Progress Bar, ou seja, a largura, que a gente vai colocar como 50% aqui, por hora, para ele não avançar muito aí. E aqui são outras coisas que o próprio... A gente vai colocar 50 aqui nesse areal value now. E aqui a gente pode até definir qual é o mínimo valor e qual é o valor máximo, que a gente vai deixar aqui como 0 e 100 mesmo, porque é isso que a gente quer. Então eu vou só trazer isso aqui para cá para ficar talvez mais legível aí. E veja o que ele fez aqui. Ele já criou, só que aqui a gente vai colocar aqui não um padding, mas sim... Vamos colocar aqui um margin top de 2 para ver se fica melhor. E um margin bottom. Essas constantes que eu estou utilizando aqui são do próprio Bootstrap, que não vem ao caso explicar Bootstrap aqui no vídeo. Então note que ele já ficou ali mais visível e está mais aparentando com a Progress Bar. Eu posso até colocar também aqui no meio, eu vou até ver onde é aqui. É aqui mesmo. Eu posso colocar aqui o valor, por exemplo, 50%, né? Então note que o valor já está até aparecendo aqui. Só que eu estou achando essa Progress Bar muito baixa. E você pode também modificar aqui o style. Eu vou colocar aqui uma altura um pouco maior, para ela ficar um pouco maior, porque está muito pequenininha ali. Eu não sei se 30px está... já ficou bem melhor. Eu vou até aumentar aqui só para você ver um pouquinho aqui da página. Você viu que existe uma Progress Bar que está... Bom, mas você nota que eu estou setando, o que está fazendo essa barra ficar desse tamanho? É esse width que nós estamos colocando aqui. Estou dizendo que ele é 50%, se eu colocar 70%, o que acontece? Ele vem para cá, ele não modificou aqui, por quê? Porque isso aqui é um outro caso, eu tenho que modificar aqui também. Então você viu que ficou 70% aí. E isso aqui tem outra serventia, você pode dar uma estudada nos componentes do Bootstrap e saber para que serve essa serventia. Mas aqui, só por descargo de consciência, a gente vai deixar também o 70%. Então você viu que aqui nós precisamos mudar em 3 lugares de 50 para 70. Só que a gente já tem uma variável aqui. Por que a gente não aproveita essa variável? Então a gente vai pegar essa variável contador do mesmo jeito que a gente fez e a gente vai, primeiramente, colar ela aqui. Como é que a gente cola? A gente tem que colocar o arroba e a variável do jeito que a gente fez aqui. Não vai mudar nada do jeito que a gente fez aqui. A gente colocou arroba e a variável. Aqui para trás não vai precisar e aqui max value também a gente vai deixar fixo como sempre. Aqui seria 70%, né? Então eu vou colocar arroba e a variável contador. Só que a gente pode até deixar assim. Muitas vezes você não vai poder fazer isso porque imagina que esse caractere aqui fosse um R também, né? Então ele já vai dar erro porque ele não tá... Talvez ele dê certo aqui e ele vai dar certo aqui porque esse caractere é um caractere especial. Então seria colocar aqui um parênteses dessa maneira. Então dessa maneira você poderia colocar agora o R aqui, entendeu? Então vou salvar aqui só pra gente ver o que eu tô querendo dizer. Então você nota que ficou 0R aqui, né? Se eu incrementar aqui, o que acontece? Ficou 1R, 2R. Então, mas só que o caractere aqui não é R, é esse aqui. E agora você viu que ele mudou para o caractere de percentual. Então ele está imprimindo o número que a gente está pedindo e o caractere de percentual. Como isso aqui é um caractere especial, nós não vamos precisar desse parênteses aqui. Do mesmo jeito eu vou fazer aqui nesse 70%. Eu vou me aproveitar da mesma variável. Colocar aqui. No weight eu não vou logicamente modificar. E o que falta modificar? Nada mais, já está tudo modificado. Então quando eu salvar, o que vai acontecer? Note que o contador voltou
para 5, mas por que ele voltou para 5, né? O estado, ele já estava em 5, né? Se eu resetar aqui, é que ele vai para 0. Então, se eu aumentar aqui, o que vai ocorrendo? Veja só, a barra de progresso vai aumentando. Né? Então, a gente poderia até incrementar de 5 em 5 para não ficar tão lento aí, mas vou deixar assim mesmo. Bom, e para merecer aqui um like, para que você curta o vídeo e siga o canal, eu ainda vou fazer algo especial. Nós vamos criar um componente no lugar dessa barra de progresso. Então, todo esse nosso contador vai ser, na verdade, um componente. Você vai aprender como é que se faz seu primeiro componente, ou até para você que já fez, vai talvez aprender alguma coisa mais nova aí. Então, para isso, a gente vai tirar esses botões daqui. A gente vai tirar esses botões daqui. Nós vamos colocar aqui, vamos ver se vai ficar feio. Eu preciso só dar aqui eu preciso colocar os botões numa div apenas para eu dar um espaçamento ali, né? Eu vou dizer que essa div ela tem uma margem topo de 2 ou 3, pode ser, e vou colocar os botões dentro dela. Por quê? Porque eles estão muito ali grudados, né? Então, pronto, já separou mais um pouco. E a gente vai fazer o seguinte, tudo isso aqui vai ser o componente. Eu estou em dúvida se eu coloco tudo ou só a barra de progresso, né? Mas vamos colocar tudo. Veja só, como é que a gente cria um componente, né? Então, eu vou criar aqui o componente. Antes no Blazor tinha uma pasta Pages e a pasta Components, né? E agora eles juntaram tudo na pasta Components. É como que eles querem tratar tudo como componente, inclusive as páginas também. E eu acho que não é tão errado fazer isso, não. Eu acho que faz sentido, sim. Por esse motivo, e também para o vídeo não ficar mais rápido aqui, mais dinâmico, a gente vai criar nosso componente aqui mesmo, vai misturar com as páginas aqui. Nós vamos criar aqui um novo componente, que é um novo file. Vamos chamar ele de, sei lá, dar um nome aqui de Progress Counter. É uma espécie de contador e de Progress Bar. E .razor, com a extensão .razor. É quase a mesma coisa de você estar fazendo uma página. Então, aqui, Progress Counter. Eu errei aqui, vamos só colocar o counter aqui. Pronto, nosso componente já é isso aqui. Então, ele está dando uns erros aqui, vou até parar, porque a gente vai já ajeitar aqui as coisas. Então, eu vou copiar todo esse código aqui, o código que faz a Progress Bar e o código aqui do contador. Vou copiar, que são essas duas coisas aqui. Então, se eu excluir isso daqui, o que vai ocorrer? Vai desaparecer aqui. Então, o código continua funcionando. Você nota que o contador está incrementando e decrementando. A gente não está mais vendo isso na tela, mas ele está funcionando, até porque o código ainda está aqui. Né? Então, nós vamos colar isso que nós recortamos aqui no nosso componente Progress Counter, dessa maneira aqui. Só que você viu que ele está reclamando, olha, de onde foi que você tirou essa variável contador? Nós não temos ela, mas nós vamos ter. Como eu disse, para você codificar a página, é como você criar uma tag @code, né? Aqui. Então, nessa tag @code, nós vamos criar uma propriedade, que dessa vez ela não pode ser privada, ela vai ser pública, porque a gente quer expor essa propriedade. Vamos dizer que ela é do tipo inteiro e que o nome dela é contador. Por que eu coloquei com letra maiúscula aqui o C? Porque é padrão você criar propriedades num C# com a primeira letra maiúscula, até porque ele é uma propriedade pública também. Então, por esse motivo, a gente fez isso. E por esse motivo é que a gente vai também, o C# é uma linguagem case sensitive, e a gente vai ter que modificar aqui as correspondências dela para ser maiúsculo aqui, para ele não dar erro. Então, só está faltando aqui e aqui também. Pronto. Então, nisso, ele tirou todos os erros. Bom, mas só isso o componente já está feito? Sim, acredito, o componente já está feito. Não está pelo seguinte, porque se eu colocar aqui, eu já posso chamar esse componente. Então, se eu digitar aqui, ele se torna um componente parecido com o componente HTML. Então, se eu colocar aqui Progress Counter, eu já posso, acredite, utilizar meu componente. Né? Você viu que isso aqui já é meu componente. Olha, note que as coisas já foram para cá. Eu estou inserindo ele aqui e as coisas já foram para cá. Mas, Márcio, como é que eu vou poder fazer com que o meu contador interaja com esse componente aqui? Faça essa interação. Eu tenho que criar uma variável em que eu possa dizer que ao atualizar esse contador, ele modifica essa variável também. É como se eu tivesse que criar uma variável aqui chamada contador. E nós criamos lá, mas por que ela não está visível aqui? Pelo seguinte, porque voltando aqui para a Progress Counter, para que ela fique visível, eu tenho que dizer que ela é um parâmetro, dessa maneira aqui. Então, eu estou dizendo que agora contador é um parâmetro. Mas para ficar melhor, porque eu comecei a achar esse termo contador que não faz muito sentido. Como aquilo ali, aquele componente é um Progress Counter, o nome dele, então seria mais sentido que o nome dessa propriedade fosse value, né? É o value daquele Progress Counter. Então a gente vai mudar isso aqui para value. Eu não fiz uma modificação utilizando o assistente do Visual Studio Code, até para a gente aprender melhor aqui, para que ele realmente cause o erro aqui, para a gente substituir aqui, para você saber que ao ter mudado aqui o nome da variável, ele vai logicamente dar erro de novo aqui, e eu tenho que substituir as ocorrências aqui dela, né? Então dessa maneira, ó, você viu que eu substituí tudo, ele vai já corrigir, ele demora um pouquinho aí para... Então, veja só, a diferença foi que eu mudei aqui o nome para value e coloquei aqui, a gente chama isso de attribute, um attribute parameter, né? Então dessa maneira eu vou voltar para cá, e quando eu dou aqui um tab, o que vai acontecer? Veja só o que apareceu aí. Tá vendo? Value. E se eu colocar esse value como um 30, o que vai acontecer? Eu coloquei como 30 aí e vou salvar. Olha só, o componente, ele... Você viu que ocorre algo parecido com bind, com a interatividade, que basta eu modificar no Blazor o nome de uma variável que ele já, de uma maneira em cascata, ele encadeia essa modificação. Então isso é bem interessante. Se eu colocar aqui 40, o que ocorre? Veja só que já subiu um pouco. Então aí você já sabe o que a gente vai fazer agora, né? O que a gente já fez durante praticamente todo o vídeo aqui foi pegar a variável, nossa variável contador e colocar assim. Não, colocar com um arroba aqui na frente.
Até porque se eu colocasse contador, ele ia dar um erro, porque essa variável é do tipo int, e contador é um texto, né? Então ele não ia aceitar isso aí. Então eu vou salvar aqui. Ao salvar, o que ocorreu? Ele voltou aqui para 1. E note que nossos botões agora vão passar a funcionar. Note que eu estou apertando aqui, se eu resetar ele volta para 0. Eu não posso decrementar, foi por isso que a gente criou a regra aqui dele ser maior do que 0. Então aqui eu estou aumentando, né? Fica aí como uma lição de casa, até porque eu não gostei também dessa propriedade value, e seria melhor que fosse aqui, eu acho que como isso é de 0 a 100, seria melhor que um percent, né? Acredito que ficaria melhor assim, então fica aí como uma tarefa até para você praticar, você trocar o nome dessa propriedade aí de value para percent. Caros, eu agradeço pela atenção e agradeceria bastante se você curtisse o vídeo, seguisse o canal e até a próxima.